Olá, sou o Peter Prepper e desta vez estou aqui a responder a um tag feito pelo grande Emerson MacGyver. Um, Se não conhecem, sigam o canal dele, um grande canal também de sobrevivencialismo, algum colecionismo, coisas muito interessantes de uma pessoa fabulosa. Okay? Andem para trás, procurem o canal dele, se não vieram da tag dele, e investiguem, vale a pena. Então, e a tag é: eu passei pelo apagão europeu, aquilo que me safou e aquilo que me ferrou, ou quase, o que me correu bem. Pois bem, eu posso vos dizer que eu estava nas sete quintas, como se costuma dizer. Foi uma agradável surpresa ficar sem telemóveis e tecnologias, soube-me muito, muito bem. Um, e foi uma oportunidade para experimentar algumas coisas que eu ainda não tinha experimentado, testar alguns dos nossos brinquedos, digamos assim, e pôr em prática alguns dos conhecimentos que nós temos e usar material que não temos assim tanta oportunidade de usar, e esta altura foi perfeita para isso. Um, Senti-me um pouco desconfortável com não saber inicialmente as causas e o que é que se estava a passar, mas tirando isso, eu estava bem, ok? Um, então, aquilo que me correu bem. Correu bem principalmente das partes mais importantes logo, a luz. Eu, como é óbvio, tenho vários tipos de lanternas, desde as normais aos frontais, vários tipos de frontais, e portanto teria sempre isto. Tenho várias velas, desde as tea candles às velas normais, como é óbvio, mas aproveitei para ir buscar as minhas lanternas clássicas, que tenho algumas, para pendurar cá fora, ao ar livre, para pendurar em casa, para dar aquela iluminação mais de ambiente. E como tenho várias, porque eu tenho uma grande paixão por este estilo de candeeiros, foi perfeito. Eu estou-me a rir porque tenho aqui o meu gato que também concorda comigo. E portanto, a nível de luz, não houve qualquer problema. Adicionalmente, aproveitei para experimentar melhor uma coisinha que é isto, ok? Eu não sei se vocês conhecem, mas isto, basicamente, nós metemos água, isto é água, é mais ou menos por aqui, isto tem aqui depois uma marca, pôr um pouco de sal, isto já tem duas saquetas de sal, mas mete-se pouquinho de sal, e isto funciona com LEDs e com água e sal, dá uma luz porreiríssima durante 140 horas ininterruptas, ou até 200 e qualquer coisa se formos ligando e desligando, etc. É reutilizável, no fim a gente pode despejar a água, deixar secar, guardar e voltar a usar durante quase 5 anos, isto mantém-se, e se no caso não termos água ou sal e tivermos hidratados, segundo o que diz aqui, não estou a virar Bear Grylls, mas segundo o que diz aqui, podemos usar a nossa urina, ok? E vai dar luz à mesma, se estivermos hidratados. Mas foi um dos brinquedinhos que eu aproveitei para experimentar, que ainda não tinha experimentado totalmente. A nível de alimentação, a primeira coisa era café. Eu tenho tudo elétrico, portanto não ter café, aí sim podia correr mal, e aí sim era o Armageddon e provavelmente causado por mim. Então, eu como tenho sempre várias coisinhas destas, eu esqueço-me sempre do nome deste pequeno fogareirozito a gás com uma botija pequenininha aqui dentro e depois tem uma pecinha que se encaixa aqui, vocês sabem como é que isto funciona. Este eu acho que é Optimus Terra, se não me engano. Eu engano muito nestas coisas, mas se não for Optimus Terra, eu depois ponho no link lá embaixo, ok? Que já está dentro do copinho, é só tirar daqui para fora, ferver a minha aguinha, fazer o meu café e o meu chá, que eu vivo à base de café e chá, como sabem, e então estava também todo contente. A nível de alimentação, foi uma oportunidade maravilhosa para eu ir buscar estas rações que eu tenho, que agora algumas das nossas forças especiais também usam, também há pacivis, como é óbvio, e isto é das rações com melhor qualidade, o paladar é divinal
Isto tem para 24 horas aqui dentro, tem pequeno almoço, almoço, jantar, tem barras energéticas, enfim, the works. E basicamente isto tem até umas bolsas aquecedoras, que a gente mete um pouco de água para meter a bolsa da comida e aquilo aquece lá dentro, como o sistema tipo das MRIs americanas e o sistema militar. Mas eu aqueci naquele Optimus Terra, naquele fogareirozito, e deliciei-me com o Spicy Noodle Soup, num dos menus, e aproveitei o resto também de coisinhas muito boas que estes menus têm. Portanto, comida também. Tinha outras opções, como é óbvio, na minha despensa, mas eu já agora aproveitei. É uma boa desculpa para irmos buscar as rações de emergência. Não podia faltar, até porque eu estava com pessoas cá em casa que ficaram um pouco nervosas com o que estava a acontecer, por não terem contacto, e então um bom vinho tinto para se aproveitar nestas ocasiões, e um dos néctares divinos que tinham o frigorífico cheio e tinham que ser bebidas, obviamente, antes de o frigorífico perder a sua potência. Por isso, fizemos esse sacrifício. A nível da água não haveria nunca problema. Eu demorei mais ou menos 8 horas a começar a notar que a água ia falhar, okay? Mas eu, além de ter grandes quantidades de água em estoque, guardado, tenho aqui ao pé poços e de vários lagos e coisas do género, e como sabem que eu sou um dos representantes da Water2Go, e era só chegar mesmo a uma poça da rua ou o que for, apanhar alguma água, e isto como filtra vírus, bactérias, metais pesados, contaminantes químicos, protozoários, tipo giardias e fins, sem problema nenhum, ok? Tenho, enfim, aqui é o meu reservatório das Water2Go's, portanto o que não me ia faltar era garrafas e filtros, portanto estava pacífico nesse aspecto também. O que me começou a incomodar verdadeiramente era não ter notícias e ter pessoas aqui na zona a falarem já de grandes teorias, de os russos vêm aí, e infelizmente não vieram os zombies, para grande tristeza minha e de alguns que estão a ver este vídeo, mas isso estava-me a incomodar. O que me safou, de facto, foi um destes velhinhos rádios, neste caso um rádio AM/FM a energia solar ou a dínamo, portanto, a manivela, portanto, dínamo, acho que é como se costuma dizer, que me permitiu apanhar alguns canais e ir ouvindo as notícias, que não eram grande coisa e, infelizmente, e para variar, a nossa proteção civil deixou-nos na mão, não havia grandes notícias, não especificavam assim grande coisa, era um bocado assim a adivinharem, mas foi bom ir tendo aqui algumas novidades e ir sabendo minimamente algumas coisas. A vantagem disto também é que isto também serve de power bank no caso de queremos carregar alguma coisa, mas eu como tenho, enfim, baterias maiores para as coisas que seriam precisas, não ia usar isto como power bank, mas fica a nota, ok? E depois, claro, temos aqui um clone do velhinho Harris, um rádio militar, que me pegou a minha antena tática de 108 centímetros, que me permitiu apanhar aqui algumas comunicações interessantes, não só de radioamadores, etc., o que já me fez conseguir ter uma noção diferente de como as coisas estavam a evoluir e à medida que iam acontecendo. Portanto, isto trouxe-me muita paz de espírito, e foi bom poder voltar a usá-lo, e ir ouvindo aqui comunicações interessantes, pus-me à escuta e basicamente foi só ir ouvindo e ir fazendo aqui algum scan do que é que se podia apanhar para se ouvir decentemente, ok? E agora a parte honesta, como é óbvio, nem tudo correu bem. Infelizmente, eu mudei-me para esta casa há relativamente pouco tempo, e quando uma das pessoas que estava cá, que estava um pouco nervosa, me pediu para usar o meu carro para dar um salto a casa, porque eu tinha o carro atestado, para ver como é que estavam os familiares, foi quando me apercebi que o portão que é elétrico necessitava de uma chave específica para poder ser destrancado e posto em manual. Adivinhem quem não tinha essa chave?
o próprio do PT Prepper. Portanto, motivo de gozo durante os meses vindouros, o Prepper não conseguia abrir o portão para sair no caso de uma emergência. A realidade é que neste caso não era nada de urgente. O vinho e a cerveja ajudou aqui a equilibrar depois também o estado de espírito das pessoas em questão, mas tivesse sido de facto uma urgência um pouco diferente, que me obrigasse a agarrar no carro, nas minhas coisas e ir para uma localização específica ou fazer o meu bug out, ou no caso de eu optar por fazer o bug out com o carro, não ia correr bem, porque há sempre formas, obviamente, de abrir estes portões, mas ia perder muito tempo que às vezes poderia fazer a diferença de uma situação ligeira para uma situação grave, ok? E, portanto, foi uma grande aprendizagem. Foi descobrir que, afinal, um daqueles pontos falhou e falhou à séria, ok? Porque podia ter corrido muito mal. Por isso, mais uma vez, estas situações são boas também, porque nos obrigam a pensar um pouco melhor e um pouco sobre as nossas coisas, obrigou-me a ir ver onde é que estavam determinadas coisas que eu já não me lembrava onde é que as tinha guardado, principalmente depois das minhas mudanças. E teve também uma grande vantagem aqui, que é, isto tem que ser dito, que é a maioria das pessoas que nos vê a nós como os patetinhas e os maluquinhos das mochilas, como já fui chamado, ou, todos eles não só me estavam a tentar telefonar a perguntar como é que deveriam agir, o que é que deveriam arranjar, etc., como agora querem que eu os ensine a estar preparados. Mas não só os meus amigos, tenho muita gente que entrou em contato comigo, para a minha empresa, para a ASA, Aragon Survival Awareness, para fazer formações das mochilas de emergência e cursos de sobrevivência, porque abriu um bocado aqui a mente, as pessoas perceberam que isto não são coisas só dos filmes, não são coisas só em caso de grande guerra, são coisas que podem acontecer, como agora, pelo alegado fenómeno atmosférico raro, mas podia ter sido um ataque de hackers, não só em contexto de guerra, podia ser um grupo de hackers que não gostasse da gravata do nosso primeiro-ministro, eles têm coisas assim, ou mais uma cegonha que tivesse pegado fogo com um ninho a uma das linhas, como alguns de vocês da minha geração se devem lembrar que aconteceu, se não me engano, início de 2000, fins dos anos 90, algo assim, já há muitos, muitos anos, já não me lembro. Mas são coisas que podem acontecer. E quando falha a eletricidade, falha a água, e se não houver comunicações, que foi o caso, é uma bola de neve, e as pessoas perceberam que têm que, se calhar, ter um rádio, ter uma mochila para o caso de terem que sair, ou pelo menos dentro dessa mochila sabem que está concentrado aquilo que vão precisar para lidar com a situação. Okay? Mas é isto, ok? Graças a tudo, a única coisa que me correu mal foi não conseguir abrir o portão, e tenho que admitir, foi um erro crasso para quem se considera prepper, mas tudo o resto foi absolute bliss, ok? Eu estava feliz, happy as Larry, mate. Happy as Larry. E fica aqui o meu testemunho. Agora passo este tag para o grande Hugo do canal Oeste Raven. Hugo, o que é que te correu bem, o que é que quase te ferrou, o que é que te correu mal, ou quase, e fica à espera, tenho muita curiosidade. Sigam esta tag, vão agora ao canal do Hugo, ao West Raven, sigam toda a corrente para trás também, se não o fizeram, sigam a corrente até ao fim, porque é uma forma de apoiarem-nos a nós, os youtubers portugueses, que temos sempre esta dificuldade de ter aqui seguidores, ok? Já sabem, se não conheciam o meu canal, subscrevam, façam share, principalmente deste estilo de vídeo, porque ajuda também a mostrar algumas coisas às pessoas. Subscrevam, façam share e deixem comentários a vossa opinião, como é que foi para vocês aquilo que passou. O canal da West Raven agora é contigo.